Olá, gente. Hoje eu vou falar um pouco de Martinho Lutero. Martinho Lutero, eu comecei a estudar um pouco sobre ele. Esse homem, ele que reformou, né, a pentecostal. Na verdade, ele que traduziu a Bíblia, né? Porque, veja, na época ele era um padre, um monge. Só que, veja bem, ele começou a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, e via que os homens, né, os cardeais, faziam o contrário do que estava na Bíblia. Então ele começou a ficar incomodado com isso. E ele sempre ficava, né, achando que ele estava indo contra, que ele era um pecador. Ele mesmo batia nele, penitências. Agora, por quê? Porque tinha uma coisa na Bíblia e os homens se comportavam de outro jeito. Como, por exemplo, os padres, na época, eles vendiam, lá tinham os costumes de vender um lugar no purgatório. Para quem já estava morto, as pessoas vendiam um lugar lá no céu. A pessoa poderia comprar, então pagava um caro ou pelo espírito da mãe, do pai, quem já morreu, né? E ele ficava nele, começou a ficar incomodado com isso, porque ele lia a Bíblia e via que não era assim que tinha na Bíblia, que Jesus não falava isso, né? Então, o que foi que esse homem fez? Ele começou a enfrentar, né, os homens, os cardeais, né, os que estavam acima dele, e foi uma revolução. Ele teve que fugir, infelizmente na época teve muitas mortes, mas o que foi que aconteceu? Terminou que ele fugiu de lá, ele que traduziu a Bíblia, que a gente tem hoje essa Bíblia, e veja, hoje em dia, da mesma forma, eu acredito que ainda está acontecendo. Às vezes as pessoas estão presas em denominações. Eu estou dizendo assim, o que eu vou falar aqui não é todo mundo, sabe? Que eu venho acompanhando homens de fé mesmo que está falando a verdade, pregando a verdade. Mas tem muita gente que está preso numa denominação, faz lá os costumes que tem, aí abre a Bíblia, lê a Bíblia, vê ali que é a verdade na Bíblia. Ah, não, mas porque o senhor fulano de tal falou, eu vou fazer. Assim, gente, não é para você. Estou dizendo para você fazer uma revolução, para ninguém fazer. Mas a gente pode questionar. A gente tem que. Olha, os tempos estão muito sombrios. Assim, eu acredito que o tempo de hoje é para estar de verdade, em espírito e em verdade. Porque as pessoas, às vezes, tem gente que eu entendo que não lê, não sabe ler, não sabe escrever, mas procure entender a Bíblia. Tem aí, olha, o YouTube está disponibilizando Bíblia para você ir acompanhando. Procure entender, busque mesmo orando a Deus para pedir entendimento. Porque se você for só pelo o líder, só por alguém que está falando um versículo e gritando, gente, não se perca não. Isso já vem de muitos anos atrás, não é de hoje em dia. O que eu estou falando aqui não é porque eu sei mais do que ninguém, não. É porque eu tenho uma Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vejo que é muito simples a mensagem que Jesus quis dar, mas o homem complica demais, sabe? É muita gritaria e poucos ensinamentos reais. Certo, gente? A intenção desse vídeo aqui é só para que você preste mais atenção, questione. Se você está lendo aquela Bíblia ali, não vá ficar, tipo, indo de acordo com alguém, porque é porque ele é o maioral e nem isso, não. Você tem que ir em espírito e em verdade. Se você perceber que alguém está falando, está errado, e você puder dar uma palavra, dê, porque o Espírito Santo de Deus, ele inclusive incomoda para que a gente fale as coisas. Você é evangélico, você sabe. Eu não estou falando coisas da minha cabeça, não. São coisas que quando a gente começa a orar, buscar a orientação de Deus, ele orienta. Tá, gente? Assim, eu espero que o que eu esteja falando aqui, que você também procure ler e estudar. Não vá pelo que eu estou dizendo, mas aqui é só como se fosse um início para você começar a pesquisar. Pesquise da vida de Martim Lutero, pesquise sobre as religiões, de quando que elas nasceram. Procure realmente saber das coisas, tá entendendo?
porque o tempo tá ficando cada vez mais estreito e Jesus quer as pessoas aqui em espírito e em verdade. Certo, gente? Que Deus abençoe. Eu vou continuar estudando aqui porque a história é bem interessante. Estude também você, viu?